E aí, professor, pode ou não falar mal do Bolsonaro em sala de aula? Meu aluno pergunta e eu respondo. Fica até o final do vídeo que você vai entender essa pergunta e entender mais coisas polêmicas. E eu vou te dar uma dica muito legal para você perguntar ou para você responder assuntos polêmicos em sala de aula. Fica até o final. Oi, tudo bem? Eu sou o professor Eliseu, sou o professor PEB1. PEB1 é quem trabalha com os anos iniciais. Eu sou do estado de São Paulo, sou concursado. E aqui nesse canal nós produzimos conteúdos para os anos iniciais. Também nós damos dicas de filme, damos dicas de livros, dicas de concursos culturais, concursos públicos, de como estudar e assim por diante. E nesse vídeo especificamente eu quero conversar um assunto polêmico ou aquelas perguntas que os alunos fazem em sala de aula. O professor deve ou não responder? Primeiro eu quero dizer para você assim, durante esses 24 anos, são mais de 24 anos de sala de aula, eu já recebi perguntas bem estranhas e perguntas que eles têm curiosidade, perguntas tipo, professor, quanto que o senhor ganha? Professor, o senhor mora onde? Professor, você é casado ou solteiro? Professor, o senhor é homossexual? Professor, o que é masturbação? Enfim, um monte de perguntas, e parece que cada vez mais essa curiosidade, talvez pelas informações, ou seja, há 20 anos atrás, quando eu comecei, 23 anos, há 20 anos atrás, quando eu comecei, as perguntas dos alunos eram diferentes das perguntas de hoje. Parece que cada vez mais, quando o tempo vai passando, a curiosidade deles sobre determinados assuntos vai diminuindo conforme a idade, ou seja, mesmo com poucas idades, 9, 10, 11 anos, eles têm curiosidade que antigamente parece que essas curiosidades os alunos tinham um pouco mais tarde. Outra coisa que eu quero dizer que eu acho que é importante, quando o aluno pergunta coisa para você, coisas que vão além do conteúdo da sala de aula, do conteúdo trabalhado na sala de aula, na minha opinião, vou deixar claro, na minha opinião, eu vou repetir, na minha opinião, é que você conseguiu criar um vínculo tão forte, ou um vínculo positivo entre o aluno e o professor, ou o professor e a turma, que o aluno se sente à vontade de perguntar assuntos que vão além do conteúdo trabalhado em sala de aula. Na minha opinião, isso é positivo. Por quê? Porque você conseguiu criar, você deu abertura para que o aluno possa perguntar. Eu acho isso importante. Quando o professor consegue isso na sala de aula, ele consegue trabalhar diversos assuntos e ele consegue também solicitar para a turma, por exemplo, vai ter prova tal dia, pessoal, estuda um pouquinho mais. Ele consegue conquistar a turma e conquistar o respeito da turma através do seu jeito de trabalhar e não através de ameaça. Por exemplo, se você não estudar, vai ficar com 0. Fica quieto, senão eu tiro nota sua. Ou seja, essas ameaças que existia, acho que ainda existe, né? Em que o aluno respeitava, o aluno comportava-se em sala de aula, não pelo respeito, mas pelo medo. É igual, por exemplo, a questão de dar nota em caderno, ou seja, você é obrigado a copiar para que você possa receber nota. A ideia parece que não é isso, a ideia é que você deve copiar, porque copiando você acaba assimilando o conteúdo e o conhecimento. Então é diferente, o aluno copia porque ele acredita que copiando ele vai, registrando no caderno, ele vai obter o conhecimento, vai ficar mais fácil ele aprender do que ele não copiar. E não ele copiar simplesmente porque o professor está falando e se ele não copiar ele tira nota baixa. Mas enfim, vamos à pergunta. O aluno perguntou para mim o seguinte: professor, na verdade o que ele queria dizer é, professor, a gente pode conversar sobre política na sala de aula? Antes disso eu dizer para você, eu trabalho com alunos pequenos, alunos de 9, 10, 11, 12 anos, ou seja,
são alunos pequenos, mas mesmo são alunos pequenos, eles já ouvem, talvez o pai falar, talvez em algum lugar que ele vai ter um assunto político, então ele acaba perguntando. Antes de eu responder se pode ou não, eu vou dizer o que eu penso sobre a questão da sala de aula. Na minha opinião, todos os assuntos podem ser discutidos em sala de aula, desde que esteja num viés, ou seja, esteja focando na questão científica, ou focando na questão de esclarecer o aluno, a turma, sobre determinado assunto. Dito isso, o que eu posso dizer é que todo assunto, por exemplo, sexualidade, política, religião, times de futebol, torcida, economia, poluição, gêneros, etc., pode ser discutido em sala de aula. Eu acho que não só pode, como deve ser discutido em sala de aula. Deixa eu só dar um exemplo para você entender. Vamos pensar num aluno de 10 anos. Quais os locais que esse aluno frequenta se ele tem 10 anos? Então vamos dizer que ele vai numa ONG fazer um curso, ou vai em algum lugar se divertir ou fazer atividade extra-classe, por exemplo, jogar futebol, fazer uma atividade física. Nesses ambientes, dificilmente, pelo menos eu penso assim, dificilmente se conversa sobre assuntos polêmicos ou sobre assuntos de sexualidade, por exemplo. Vamos outro local que ele vai no shopping passear com a sua família, com seus amigos, ele vai na casa de um parente, e nesses locais não se conversa sobre sexualidade. Imagina num churrasco, onde está toda a família junto, alguém parar o churrasco e falar: espera aí que eu vou explicar como se usa camisinha, ou o que é gravidez precoce, o que é desenvolvimento do corpo. A pessoa não vai falar, porque ali não é um ambiente. Então, junto com os amigos, no lugar que ele passeia, não se fala. No lugar que ele pratica algum tipo de esporte, não se fala. Junto com as famílias, nas reuniões familiares, não se fala. Vamos dizer que essa criança de 10 anos, ele frequenta uma religião, uma igreja ou um local religioso. Dificilmente conversa os aspectos biológicos do desenvolvimento do corpo nesses locais, não se discute. Então, aonde pode se discutir esses assuntos? Faltou a família, o ambiente familiar. Ainda alguns pais têm uma dificuldade de conversar sobre esses assuntos polêmicos com a criança. Ainda existe um tabu para conversar sobre isso com a criança no ambiente familiar. Então, aonde deve se conversar? Sobrou aonde? A escola. Então, na minha humilde opinião, dentro da sala de aula pode ser discutido, junto com todos os alunos, qualquer assunto: política, religião, sexualidade, economia, futebol, etc. Deve ser discutido. Por quê? Porque ali eu acredito que você tem um profissional que ele não é expert em todos os assuntos, mas o professor, pela vivência que ele tem e pelas leituras que ele fez, ele consegue sim passar uma informação para o aluno, ou dizer aonde que o aluno pode conseguir essa informação. Então, responder a pergunta, acho que não preciso nem responder, na minha opinião, pode se discutir sobre questões políticas, sobre o que o governo federal, o que os prefeitos, o que os governadores, o que o presidente está fazendo de positivo ou de negativo. É claro que aí você vai dizer o que o ponto positivo ou negativo de acordo com a visão de cada um. Na minha opinião, então, pode se falar sobre Bolsonaro, sobre Lula, sobre Alckmin, sobre prefeito, sobre qualquer figura pública, em sala de aula. Sobre a vida desse personagem, da onde que ele nasceu, quais são os projetos que ele fez, se ele foi preso ou não foi preso.
Então pode ser conversado, porque o que se conversa aqui na sala de aula são assuntos que, se ele pesquisar na internet, está aberto para todo mundo. Agora, se você perguntar para mim, e o professor pode se posicionar se ele é contra ou a favor? A minha resposta, sim, porque quando o professor se posiciona, ele está dizendo, ó, essa é meu posicionamento. É o que eu acredito. Agora, o que seu pai acredita, no que seu pai vai votar, no que sua mãe vai votar, no que seu tio vai votar, e no caso, seu aluno for um pouco grandinho, né, acima de 15, 16 anos, é isso que pode votar, aí ele também pode dizer, você vota em quem você quiser, mas a minha opinião, eu voto em tal pessoa, eu acredito em tal projeto. E isso, talvez essa abertura, talvez esse diálogo aberto faz com que os alunos então acreditem cada vez mais no professor, acreditam cada vez mais nas escolas. Então, em resumo, o que eu quero dizer para você é que a sala de aula tem que ser um ambiente aberto a todas discussões. É na sala de aula que o aluno tem que abrir o seu conhecimento, e não é na frente de uma TV ou de uma internet, um site que não tem fundamento nenhum. Deixa aí nos comentários se você é contra, se você é a favor e o que você pensa sobre esse assunto. Não se esqueça, assine o canal, um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, fui, tchau!